que criar agências reguladoras independentes, né? Qual foi a motivação que aconteceu no Brasil durante o governo Fernando Henrique Cardoso na década de 90, né? Porque não existe uma única forma, uma forma ideal de regulação. Né? Cada mercado ele pode ser regulado de uma forma diferente, porque tem suas especificidades, tem vamos dizer assim, atores diferentes, com níveis de competição no mercado diferentes. Quer dizer, você não pode ter uma regra de dedo ou uma receita de bolo em que o mesmo desenho regulatório se aplicaria a todos os mercados regulados. E é importante destacar que, mesmo antes da criação das agências reguladoras independentes, a regulação no Brasil não era ausente. Quer dizer, alguns ministérios, ou mesmo departamentos desses ministérios, regulavam tanto empresas públicas e privadas. E o que é interessante, é que eu vou enfatizar muito esse tema, é que, dentro dessa perspectiva de não existir uma forma ideal nem única de regulação, mas existe um dilema fundamental que todos os governos enfrentam, não só no Brasil, mas em qualquer sistema político, que é um dilema entre independência e controle, certo? Quanto mais independência os políticos conferem a uma burocracia técnica que se especializa num determinado assunto, menos controle ele vai ter sobre as políticas que estão sendo encaminhadas e implementadas por essas agências. Mas, por outro lado, quanto mais controle os políticos tiverem sobre essas agências, menor será a credibilidade que essas agências ofertarão, né, para o mercado e para a sociedade. Então, nesse dilema, nesse trade-off entre independência e controle, que os políticos vão buscar um ponto supostamente ideal, que varia de mercado para mercado, né? Então, a decisão de delegar, como eu falei, ela engendra custos e riscos delegativos, o que a literatura na área da economia política da regulação chama de custos de agência, ou agency costs. Então, quais são esses custos de agência? Justamente o fato dos políticos perderem o controle e de a burocracia técnica especializada naquele determinado tema, ela poder se distanciar do ponto de preferência dos políticos e, consequentemente, implementar políticas que não vão ao encontro da preferência dos políticos que foram legitimamente eleitos. Então, pode existir um gap, né? um fosso importante entre as preferências dos reguladores e dos políticos que foram eleitos, né? Mas, se os políticos estão optando por essa via, por esse modelo regulatório com agências independentes, é porque os políticos têm alguma coisa a ganhar com isso. Do contrário, eles não fariam isso. Esse é um pressuposto básico da minha análise. Então, se os políticos estão dispostos a incorrer nesses custos de agência, é porque esse processo pode gerar algum benefício para os próprios políticos, ou para a própria política em si. Um dos primeiros benefícios que a própria literatura de economia política identifica são ganhos de flexibilidade administrativa, né? Você, ao delegar poderes para uma agência reguladora, você pode facilitar o processo de tomada de decisão por expertos, por pessoas que se especializam, que têm incentivos profissionais, de profissionalização, para se especializar naquele tema e, assim, ofertar soluções mais rápidas, mais baratas, mais eficientes. Outro ganho importante que a própria literatura da economia política, especialmente também da relação executivo-legislativa, identifica, são os ganhos informacionais. Dado que os políticos eles têm o tempo restrito, eles têm recursos restritos, eles têm restrição orçamentária, restrição de tempo, restrição de energia, e eles não podem se especializar em todos os tópicos que decidem cotidianamente no parlamento, pode ser de interesse dos políticos delegar poderes para uma agência reguladora independente em troca de informação. Então, eu delego o poder e recebo em troca
informação dessas agências, informações essas que vão ser fundamentais para que os políticos decidam as políticas daquele setor.